Fala pessoal, beleza? Borja Araújo aqui na área novamente, mais um vídeo para vocês nesse sabadão. Vamos lá. Eu tenho mostrado para vocês alguns instrumentos, tem aí no antes e depois, alguns instrumentos de manutenção. E o que eu quero falar para vocês é que nem todo instrumento sujo é falta de cuidado, é descuido do dono ou é relaxo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês viram que alguns instrumentos passaram por aqui, estavam bem sujos. Tem um vídeo de uma Tajima que foi bem impressionante o resultado que deu, a limpeza que deu ao fazer, né? O resultado de fazer a limpeza, enrolei, nesse instrumento foi grande, a mudança no instrumento. E vocês viram que não foi necessário a troca praticamente de nenhuma peça, porque ela estava realmente parada sem uso. Então o problema dela não era o cuidado, ela não estava abandonada, ela não era mau uso. Ela simplesmente parou de funcionar da forma que deveria por não ter o uso. O que acontece? Vamos falar um pouquinho da vida adulta, né? A gente tem um sonho. Como que eu posso abranger isso? Toda criança ela tem um sonho. Então, muitas das vezes eu vou falar por mim. Quando eu era criança, a gente não tinha grana, então também não éramos extremamente pobres, mas também não tinha grana para me ter os equipamentos que eu gostaria de ter. Então eu tocava e tinha alguns sonhos ali de criança. Hoje eu penso de uma maneira diferente, mas o comum de se pensar é que quando você fique adulto, você envelheça, você comece a trabalhar, você comece a ter uma grana, você comece a realizar os sonhos de infância, os sonhos de adolescente, o sonho do músico de ter uma Fender, talvez, ou enfim, uma guitarra qualquer, um baixo, uma bateria. Então é comum que quando a gente comece a trabalhar, comece a fazer dinheiro, a gente queira adquirir instrumentos. E de fato acontece, a gente acaba comprando alguns equipamentos, só que a vida adulta ela chega junto. Então é que nem eu sempre vi uma galera brincando, né, falando disso. Quando eu era criança, meu sonho era ter videogame, mas eu não tinha dinheiro. Hoje eu tenho videogame, mas eu não tenho tempo para jogar. Então na música acontece muito isso. Quando eu era criança ou adolescente, enfim, quando eu não tinha grana, eu queria ter uma guitarra. Agora que eu tenho a guitarra, eu não tenho tempo para usar. Isso é vida adulta. Então, às vezes, a gente quer realizar o sonho de criança na vida adulta, ao invés de ter sonhos de adultos. Bom, essa é uma outra reflexão, é outra história, que não tem nada a ver com esse vídeo. O que eu quero dizer é justamente isso. A maioria desses instrumentos, que vocês veem, essas grandes transformações, foi a conquista de um sonho, de ter o equipamento, de ter o instrumento, porém a responsabilidade da vida chegou logo em seguida, com trabalho, cobrança, às vezes filho, família, e aí a prioridade mudou. Então, quando a gente é adulto, a gente tem prioridades de adulto. E se você não vive realmente da música, pode ser que isso fique em segundo plano. Então tem aqueles que não abrem mão, tem aqueles que abrem mão, cada pessoa tem uma realidade. Eu acredito que o hobby, a diversão, ela vem depois da obrigação, mas na minha vida, isso depende de cada um. Então eu mesmo posso falar, eu tenho meu baixo que eu fiz aqui, que vocês acompanharam o projeto. Nas primeiras semanas eu tive um pouco mais de tempo, toquei bastante, fiz bastante coisa com ele. Ele está aqui hoje há exatamente uma semana que eu nem olho para ele. Uma semana não, 15 dias, 2 semanas. Que nessas 2 últimas semanas foi correria na oficina o dia todo, muito serviço, graças a Deus. Não estou reclamando disso, muita coisa aconteceu e eu não tive nem tempo de olhar para esse baixo, nem de ligar ele, e ele ficou parado 15 dias. Aí que entra aquela história, ele não está mal cuidado, ele só está parado. E talvez ele fique mais 15 dias, 30 dias sem uso, e quando eu for ligar o potenciômetro deu uma raspada, porque ficou muito tempo parado, isso dentro de uma luthieria. Então eu tenho a bancada aqui na minha disposição para fazer o que eu quiser com esse baixo.
E mesmo assim ele acabou ficando largado. Por quê? Porque eu quis ter esse baixo, eu gostei dele, falei, vou ter esse baixo, hoje eu tenho, posso ter esse baixo. E beleza, comprei, montei, fiz o que eu queria, mas a responsabilidade do dia a dia impede que eu pegue ele todos os dias. E aí algumas pessoas falam, mas não é desculpa, se quem quer arruma tempo. Justamente, eu concordo, quem quer arruma tempo, mas talvez a minha, talvez não. O lance de tocar o instrumento não é a minha prioridade de vida. E pode ser a sua, como pode não ser a sua, e tá tudo bem. Você pode ter qualquer instrumento em casa e não ser a sua prioridade tocar esse instrumento. Então, eu acredito que não é porque para algumas pessoas, nossa, meu sonho é ter uma guitarra dessa, e o cara tem e deixa largado. Cara, trabalha, se esforça e realiza o sonho, igual ele realizou o sonho de ter a guitarra dele, e hoje ele quis deixar largado. Então, a sua vida não tem nada a ver com a vida do próximo. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso o recado que eu quero deixar para vocês. Muitas vezes podem achar que o dono é porco, relaxado, largado, não valoriza, tá sobrando dinheiro, por isso que deixa o equipamento na situação que ficou. Mas a vida, ela dá um passo-a-perna na gente, às vezes. E na correria do tempo, a gente acaba não tendo como manter o equipamento. O lado bom é que esses instrumentos, eles estão vindo aqui para a luthieria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por um momento, esse instrumento ele não foi uma prioridade, ele ficou largado, porém, esse cliente está começando a achar tempo para usar ele. Então, o fato de muitos instrumentos a gente está trazendo à vida, trazendo à tona, me dá uma esperança, porque muitos músicos que estavam parados por causa da correria do dia a dia, eles estão conseguindo voltar a fazer aquilo que eles gostavam, aquilo que fez com que eles comprassem um instrumento. Então, eu gosto muito disso, desse lance do retorno, do cara ter um sonho, do cara ter algo, na medida do tempo ele ser obrigado a abandonar devido aí à correria do dia a dia, aos compromissos, enfim, devido às responsabilidades de uma vida adulta, e ele está retornando. Então ele conseguir estar retornando, conseguir estar sonhando e voltando aí para a música e fazer aquilo que ele gosta, da maneira que ele gosta, e fazendo essas revisões no instrumento. O vídeo de hoje foi esse, não sei se ficou muito sem nexo, muito sem pé, sem cabeça. A luvinha tá aqui, como é que fala? Nossa, esqueci, a alergia que me deu nos produtos já tá melhorando, mas mexendo com o produto, trabalhando, acaba tendo que ficar com luva mesmo, não tem como fugir. Mas é isso, não sei se esse vídeo tem pé, tem cabeça, se fez sentido para você, espero que tenha feito sentido para você. Você que tem um instrumento parado há muito tempo, que está aí abandonado, talvez você queira voltar a sonhar ou voltar a fazer aquilo, lembrar um pouco daquilo que te dava alegria lá atrás, aquilo que te incentivou, aquilo que fez você comprar o instrumento. E eu quero dizer que é possível, mesmo na correria do dia a dia, mesmo com toda a cobrança que a gente tem, a gente manter vivo esse lance de fazer um som, de tocar, é possível. É só você conciliar as prioridades. Então eu não estou falando que você vai ter que ter como prioridade tocar 1 hora por dia, 40 minutos, 2 horas por dia. Não é para ser algo pesado. Isso era quando você era criança. Quando você era criança, quando você era moleque ali, adolescente, que talvez não precisasse tanto trabalhar, seus pais pelo menos te davam ali o básico. Ou talvez o que você trabalhava era só para você, então você não tinha responsabilidade, você era apenas uma criança, sem tempo e sem preocupações. Então você conseguiria ficar 4, 5 horas, às vezes trancado no quarto, estudando música. Só que a vida adulta ela chega e você não vai ter mais esse tempo. Então não estou dizendo que você precisa passar por esse processo. Eu não estou dizendo que nem para um adolescente, nem para uma criança que está aprendendo a tocar música, que isso seja saudável. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que você pode ter 5 minutos de música no dia, ou na semana, ou no mês, mas que seja algo que te dê prazer, que seja algo bacana para você. Então, e que você tenha um instrumento zerado, ajustado, para toda hora que você pegar nesse instrumento, fazer sentido para você estar tocando. Beleza? O vídeo de hoje é isso, galera. Sem mais delongas, vamos encerrando por aqui.
Um ótimo sábado para todo mundo. Nos vemos à noite. Tá difícil, mas eu tô conseguindo. 2 vídeos por dia. Tá difícil achar tema. Então, galera, manda pra gente aí, por favor. Manda tema, manda curiosidades. E eu pretendo manter esse mês 2 vídeos por dia ainda. Não sei se vai rolar. Talvez eu volte a fazer um por dia. Gostaria de manter os 2. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje à noite eu vou mostrar para vocês o violão Hoffman que chegou. Um pouquinho da história dele e o que a gente vai estar fazendo com ele. Beleza? Valeu demais, galera. Tamo junto.